Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos. Estamos aqui mais uma vez para estar gravando assuntos relacionados ao segundo bimestre, né? Primeiramente, eu quero agradecer a vocês a presença de vocês nas avaliações, foram bem significativas, né? A participação foi muito boa, a participação de vocês. Um ou outro, infelizmente, tirou uma notinha inferior, mas infelizmente isso faz parte do processo. De uma forma geral, eu tenho a parabenizar a todos, né, pela participação, por estar mostrando que a nossa forma de estar estudando agora, diferenciada, né, à distância, estudo EAD, né, está surgindo, né, vamos dizer assim, algumas coisas boas. Então, estamos aqui mais uma vez para a gente estar gravando conteúdos relacionados ao segundo bimestre. Primeiro bimestre, praticamente, nós damos por encerrado, já finalizamos, né, com as avaliações. Agora é só esperar a questão de nota, tal, essa parte burocráticazinha um pouquinho. Mais para frente vocês terão condições de saber sobre a média de vocês. No momento, nós vamos focar agora nos nossos assuntos do segundo bimestre. Eu já falei para vocês sobre a questão da relação de poder, já falei para vocês sobre a política, né? A origem da palavra política. Já falei para vocês sobre os principais representantes, né? Principalmente Maquiavel, né? Foi um dos nossos últimos assuntos. E agora nós vamos falar sobre o Estado, instituição que detém o poder. Vocês podem estar me acompanhando no livro de vocês a partir da página 348 até a página 351, tá? Então, da 348 até a 351. São os assuntos que eu vou estar falando aqui de uma forma bem rápida, breve, umas orientações sobre o que vem a ser o Estado, né? O que nós temos aí como o Estado, o poder do Estado sobre as nossas vidas, sobre a sociedade, porque nós somos uns seres, como já dizia Aristóteles, né? Nós somos seres políticos, né? E nós vivemos em uma sociedade. Então, nós temos que ter algumas organizações, né? Nós precisamos ter essa organização, a lei, para poder a gente viver em harmonia e em plenitude, né? Então, eu coloquei até aí elementos do Estado, né? Então, que é o povo, o território e a soberania. Então, quando eu falo Estado, nós temos o Estado maior, né? Que é o nosso governo geral, e nós temos também os estados que são distribuídos dentro do território. Então, nós temos que ter a nossa soberania. Hoje, a questão da soberania é uma questão voltada totalmente ao poder do Estado, do governo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Bom, origem do Estado, governo no caso, né? Em dado momento da história, da maioria da sociedade, como o aprofundamento da divisão social do trabalho. Certas funções políticas, administrativas e militares acabam sendo assumidas por um grupo específico, né, de pessoas. Então, esse grupo que é específico de quê? De controlar, vamos dizer, a grande massa, né, de dar um bem-estar e tudo, é o que nós chamamos de Estado, é o nosso Estado maior. Então, nós temos uma Carta Magna, que é a Constituição, aonde nela vem todas as formas de lei, de relacionamento que se pode acontecer entre o Estado, entre as pessoas, né? Então, a Constituição, ela é o que rege a lei maior dentro de um Estado soberano, principalmente no Brasil, né? Na Constituição do Brasil de 1988, ela foi consolidada, então hoje nós vivemos essas leis maiores e nós temos um Estado, um governo, né? Que comanda todas essas interrelações, né? Esse grupo passou a deter o poder e impor normas à vida coletiva, no caso, à vida cotidiana. Então, essas normas, essas imposições, nós já temos pautadas dentro da Constituição. Então, nós temos o Estado, né? E isso se deu o quê? Pela necessidade do ser humano, até mesmo de viver em comunidade, então começa a formar as cidades-estados. Nem sempre você teve na história
a formação de governo que nós temos hoje. Vocês já estudaram isso dentro de história, dentro de sociologia, né? Então, dentro de filosofia, o nosso enfoque é o quê? É o Estado enquanto uma atuação dentro do ser humano e o ser humano dentro dessa sociedade. Esse é o enfoque filosófico, certo? Dentro do contexto histórico, o que vem a ser o conceito de Estado, esse aí já é um conceito formado para vocês, tá? Então, qual é a função do Estado? Né? Garantir a soberania, ou seja, o direito de que cada Estado tem de manter o seu próprio governo, elaborar suas próprias leis e administrar os negócios públicos, sem a interferência de outros Estados. No caso, o Brasil ele tem a sua soberania sobre determinadas leis que estão lá dentro da Constituição, que já foram criadas, e também podem ser criadas outras normas, né, outras leis sem interferência de outros países. Por mais que nós vivemos hoje um mundo globalizado, aonde a gente tem, sim, o Estado maior, ele tem, sim, algumas regras a cumprir de uma forma de acordo de cavalheiros, né? Principalmente com relação à ONU, com relação a algumas grandes corporações, mesmo assim nós temos que manter nossa soberania, né? Então isso é um dever, é uma função do Estado, né? Então, ele tem a questão do quê? De defender o território das ameaças externas, né? Interagir, vamos dizer assim, dentro das decisões territoriais, como que nós vamos comandar aqui o nosso território. Então, isso é o garantir a nossa soberania, né? E manter a ordem. O Estado se diferencia das demais instituições por ser o único que se encontra investindo no poder coexercidos, né? Quer dizer, proibindo uma série de atos ou obrigando os cidadãos a agir de uma forma ou de outra maneira inadequada, né? Ou seja, traduzindo esse parágrafo aí, manter a ordem é o quê? Então, eu não posso ferir o outro, eu não posso, com a minha liberdade, atingir o outro, porque nós temos a questão da lei. Então, o Estado ele tem esse direito de manter a ordem entre os indivíduos. Então, se caso um indivíduo feriu o outro ou interferiu no direito do outro, então o Estado ele tem esse direito de manter essa ordem. Então, nós temos aí também o Estado e a sociedade civil. A sociedade civil é o conjunto de organismos determinados, privados, né, complexo e de relações ideológicas e culturais a vidas espirituais e intelectuais. Ou seja, nós temos grandes grupos de sociedades civis, né, que são formados. Vocês podem estar seguindo, de acordo com o livro, na página 349, está falando sobre a sociedade civil e Estado, né, que são as relações sociais que se desenvolvem fora do poder institucional. Então, nós temos aí grandes grupos institucionais, até mesmo como as igrejas, as grandes ONGs, né? Então, isso são representantes da sociedade civil, dentro de uma sociedade política e dentro de um Estado, certo? Bom, nós temos também os tipos de regimes, né, políticos, dentro até mesmo do Estado. Então, nós temos o regime político, que é juntamente um modelo de característico pelo qual o Estado se relaciona com a sociedade civil, né? Na linguagem política contemporânea, os regimes políticos são classificados em dois tipos fundamentais, que é a democracia e a ditadura. No nosso caso, nós somos um país democrático por direito, então nós temos a democracia, né? A ditadura, ela não foi instaurada no nosso país, então de uma forma geral, eu estou falando de uma forma geral do Estado, eu não estou falando de uma forma politizada, estou falando de uma forma política, né? Organização política do país, do nosso Brasil, a soberania do nosso país. Isso não tem nada a ver com partidos políticos. O que eu estou passando para vocês são conceitos do que vem a ser a estrutura da nossa soberania enquanto Estado, que é algo que a gente pode questionar também, né? Bom, vou deixar para vocês lá no GR8, certo? As atividades de pesquisa e atividades para vocês realizarem do livro, certo? São poucas questões, vão ser algumas questões para vocês estarem respondendo.
E lembrando o seguinte, gente, tudo que eu estou passando do segundo bimestre, nós vamos ter um momento de feedback, nós vamos rever. Então, eu aconselho a vocês a fazerem todas as atividades. Há umas semanas atrás eu coloquei todos os arquivos, então tá tudo organizadinho lá para vocês. Abram, façam, não deixe acumular atividade. Não deixe, semana que vem eu vejo, depois eu não façam isso, tá? Eu tenho passado roteiro de estudo, eu tenho passado pesquisa e agora estou passando mais uma atividade de pergunta. Então, eu quero que vocês copiem as perguntas e as respostas, se organizem, coloquem o caderninho de vocês lá, tudo organizadinho, porque brevemente nós vamos estar retornando e nós vamos verificar tudo isso aí, tá ok? Então, não deixe para a última hora para fazer as atividades tudo na última hora, porque senão não vai dar certo. E a participação de vocês também no fórum, eu vou colocar agora. Eu fechei o fórum avaliativo, já foi. Agora eu vou fazer um fórum de discussão para vocês estarem entrando, fazendo algum questionamento, né? Para vocês estarem dialogando comigo, ok? Então vamos lá, nosso pensamento, né? Conselhos de vida. Escute, mas não perca sua voz. Dê, mas não permite que te usem. Ame, mas não deixe que te abusem o seu coração. Confie, mas não seja ingênuo. Então, forte abraço para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.